Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês exatamente, sobre a conexão entre a gente desenvolver o nosso conhecimento de quem nós somos, a nossa essência, com, os resultados que a gente consegue alcançar na nossa vida. Porque atualmente, a gente está vivendo assim uma corrida, da humanidade, dos brasileiros, para buscar resultados, buscar ganhos financeiros, e realmente é super válido isso. Eu sou super a favor, sabe, da gente prosperar financeiramente, da gente poder ter uma abundância material, porque isso é, uma expressão, da abundância da vida, do universo, do sagrado. Mas tem uma coisa que a gente acaba não percebendo, que é a gente fica buscando o método de algumas pessoas, só que às vezes a gente não percebe que esses métodos, eles nem sempre eles vão funcionar. Por quê? Porque nós temos bloqueios internos, emocionais, bloqueios de crenças, e todos esses bloqueios, eles são trabalhados e são resolvidos quando a gente busca o nosso autoconhecimento, e assim a gente permite que esses métodos que funcionam e que essas pessoas estão tentando nos ensinar, eles também funcionem conosco. Então o objetivo aqui é a gente unir essa compreensão do nosso desenvolvimento mais profundo com a ideia, da prosperidade financeira, porque são coisas que caminham juntos e juntas. E se a gente for prestar atenção, essas pessoas que geralmente estão trazendo métodos que são métodos verdadeiros, que são métodos que funcionam, elas são pessoas que, quando você olha para a história delas, você percebe que elas tinham uma base de autoconhecimento, uma base emocional muito firme, uma base de um relacionamento saudável ali, um parceiro, uma parceira. Então eram pessoas que tinham uma estrutura mental e emocional favorável para que ela pudesse construir aquela jornada e realizar aquele método. E às vezes a gente então está pegando o método dessa pessoa com uma estrutura emocional, com uma estrutura mental, com uma estrutura de relacionamentos em volta totalmente desequilibrada, e aí a gente acaba não entendendo por que não está funcionando. É porque o ambiente, o cenário, ele não é o mesmo, e o solo que você está plantando a semente também não é o mesmo. Então, esse é um ponto fundamental para a gente realmente poder entender melhor o que está bloqueando às vezes a nossa prosperidade financeira, o que está bloqueando a gente alcançar mais resultados, relacionados ao dinheiro. E essa é a minha contribuição aqui hoje com vocês. Mas antes então de aprofundar mais, eu peço humildemente licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio toda a espiritualidade que nos protege, nos guia, nos auxilia. Humildemente eu reverencio o seu superior. Humildemente eu deixo aqui a minha eterna gratidão ao meu senhor Ganapati, minha senhora Chandika, minha senhora Mahalakshmi, e a todas as manifestações da divina consciência manifestadora de tudo que é. E lá vamos nós. Então, gente, é muito importante, sabe, a gente poder olhar para isso. Vou pegar aqui como exemplo, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele é um cara assim que eu admiro demais, assim, tá? O Joel J também, é um outro empresário que eu admiro demais. Tem o Caio Carneiro também, eles formam a trinca, São três pessoas assim incríveis que eu admiro demais. Tem outras pessoas também, mas eu tô falando aqui de nome de pessoas que estão vinculadas mais com essa parte financeira, com essa parte de desenvolvimento material de dinheiro. Essas pessoas, quando você vai olhar, por exemplo, a história deles, você vai pegar exatamente o quê? Eles têm uma base emocional, eles têm uma base de relacionamento, eles têm uma base de autoconhecimento muito boa. E é exatamente essa a base que todos nós precisamos para que a gente consiga aplicar um método que funcione, como por exemplo os métodos que eles ensinam na área de vendas, na área de comunicação, na área de marketing, para que a gente consiga alcançar resultados. E quando a gente acha então que a gente pode, comprar um método, mas estar totalmente capenga, sem estrutura emocional, sem uma estrutura de autoconhecimento, totalmente desequilibrado nas relações, em relacionamentos extremamente abusivos, em conexões extremamente desequilibradas, que levam a gente para vícios, que levam a gente para uma série de outras coisas, a gente acaba achando que dá para fazer mágica na vida, quando na verdade não é assim que funciona. Quando a gente começa a entender mais sobre o nosso aprofundamento, do nosso autoconhecimento, a gente começa a entender que a vibração, é a base da existência. Tudo que existe é uma frequência vibratória. A essência de tudo é uma energia, uma frequência vibratória. Só que a vibração, ela é um resultado dos nossos hábitos,
dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, quando a gente olha para os nossos comportamentos, a gente vai perceber que os nossos comportamentos, os nossos hábitos, eles têm muito a ver com as conexões, as amizades, os conteúdos que a gente consome na internet, as pessoas que a gente mais convive na nossa vida. Quando a gente vai olhar, por exemplo, né, para a parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente vai ter que entender a parte da nossa alimentação, ela afeta diretamente. Então, se a gente come de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais, tipo, bagunçada, os nossos hábitos, por exemplo, de sono, se a gente dorme em um horário que é positivo para o corpo, para o ciclo circadiano, ou se a gente dorme em horários que são também bagunçados. A gente vai olhar, por exemplo, para a questão de substâncias que a gente consome, ou, por exemplo, a pessoa que consome esses vídeos, né, que eu não vou falar aqui o que seria, né, mas são vídeos 18+, são vídeos que bagunçam totalmente o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional. Então, tem uma série de padrões, de comportamentos, de atitudes no dia a dia que estão vinculados com o nosso ambiente, com as pessoas que a gente mais convive. Então, tentar, né, ter um crescimento profissional, tentar ter um crescimento financeiro, sem olhar para esse tipo de situação e sem perceber que o que nós falamos de vibração é, na verdade, o resultado das nossas atitudes, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, a gente não consegue alcançar os resultados que esses métodos que funcionam prometem. Por quê? Porque a gente não está qualificado para executar aquilo. Então, é como, por exemplo, eu entregar, né, uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe pilotar, que não sabe dirigir. Não vai adiantar nada ela ter aquele equipamento que é o melhor de todos se ela não está qualificada para executar, para usar aquilo. E a qualificação que a gente precisa para aplicar esses métodos, já que a gente quer ter essa prosperidade financeira, já que a gente quer ter esse crescimento, é entender que essas pessoas elas têm uma base emocional, uma base mental e uma base de relacionamentos que é saudável. E isso é o que o autoconhecimento profundo tenta trazer para a gente olhar para todas essas questões, a gente perceber que a gente tem uma série de traumas emocionais, uma série de traumas mentais e todos esses traumas eles precisam ser trabalhados e ressignificados e curados para que o potencial da nossa consciência, para que o potencial da nossa alma ele possa se manifestar em coisas construtivas. Enquanto a gente está preso em traumas emocionais, em traumas mentais, psíquicos, a nossa mente ela só fica rodando aquela fita daquele problema na nossa vida. Então a gente fica repetindo situações que repete aquele ciclo de problemas, a gente fica repetindo os mesmos desafios na nossa vida e a gente fica se perguntando o que eu estou fazendo de errado. E a resposta é: nós não estamos querendo lidar com os traumas emocionais e os traumas psíquicos mentais, então ficamos nesse looping. Quando a gente começa a entender a importância de ressignificar os traumas mentais e os traumas emocionais como o único caminho que permite que a nossa mente saia desse looping e que ela possa se dedicar a, por exemplo, estudar coisas que vão trazer uma perspectiva de crescimento financeiro, de crescimento profissional, escolher melhores relacionamentos que alimentem a gente emocionalmente de forma positiva e que não vão nos denegrindo, levando a gente para coisas piores, sabe? Escolher boas conexões de amizade, poder escolher bons alimentos, poder escolher boas refeições, poder escolher melhores hábitos de descanso, de sono, de vida, é exatamente o efeito de uma cura emocional, de uma cura psíquica. Então, quando a gente entende que uma coisa não caminha sem a outra, a gente começa a perceber, então, por que a gente pode estar comprando 300 métodos, 300 cursos, 300 coisas e fazendo todas elas e às vezes até aplicando aquilo, mas a gente começa a perceber que tem uma série de coisas no meio do caminho que vão atrapalhando. E essas coisas que estão atrapalhando são exatamente os nossos padrões de autossabotagens, que são a expressão dos traumas emocionais e dos traumas psíquicos, que enquanto não forem trabalhados e resolvidos com profundidade, de forma coerente, de forma adulta, de forma responsável, a gente não consegue sair do looping, sair desse lugar e fica somente olhando para o lado e vendo as outras pessoas conseguindo, as outras pessoas alcançando e se sentindo um fracassado ou uma fracassada. Quando na verdade
Nós não somos um fracassado, uma fracassada, nós somos uma consciência, nós somos uma manifestação de uma coisa sagrada. Peço até perdão pela expressão coisa, né, que é uma expressão não muito positiva, né, mas vamos colocar aqui. Nós somos a expressão de algo sagrado, de algo maravilhoso, de algo incrível. Só que esse sagrado que se expressa através de nós, ele só pode se expressar baseado na forma como a mente está condicionada. Então, quanto mais a gente amplia a nossa mente, quanto mais a gente cura as nossas crenças limitantes, quanto mais a gente ressignifica as emoções que estão limitando a gente, mais essa expressão sagrada ela pode expressar essa abundância financeira, essa abundância material, esse crescimento profissional, esse crescimento de vida que todo mundo quer. Eu tenho consciência, né? E eu tenho certeza que todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer uma vida mais feliz, todo mundo quer uma vida mais saudável, mas a maioria de nós quer somente seguir os métodos e não quer encarar e fazer o trabalho de transformação interna. Só que sem essa transformação interna, sinto muito, fica uma coisa vazia. E é aqui, por exemplo, que a gente pega também e começa a perceber que grandes, né, nomes hoje do Brasil, que são empresários, eles estão indo cada vez mais para uma busca de autoconhecimento. Depois que eles alcançam, né, uma questão financeira, porque já tem uma base que permite aquilo, eles ainda assim sentem uma necessidade de um autoconhecimento mais profundo e um monte vai chegando cada vez mais na espiritualidade, porque o autoconhecimento profundo leva a gente para a compreensão da espiritualidade. Religiosidade, aí é cada um que escolhe o seu caminho. Algumas religiões favorecem mais o autoconhecimento, outras religiões limitam mais o autoconhecimento, porque diz, né, que você não precisa nem se conhecer, é só você, né, colocar todas as suas fichas, né, de que algo vai te salvar, que algo externo vai te salvar, quando na realidade, honestamente, profundamente, isso é uma das maiores mentiras que a gente pode contar para um ser humano. Porque como que algo pode te salvar daquilo que foi você mesmo que construiu em você, que é as crenças e as ilusões que nós mesmos construímos. Aquilo que nós construímos, só nós podemos desconstruir. Ah, então o sagrado não me ama, o sagrado não me quer bem. Claro que o sagrado te quer bem, só que a responsabilidade do que você fez é tua. Entende? O sagrado, ele te dá energia, ele te dá vida, ele te mantém aqui na existência para você fazer o seu trabalho de consertar aquilo que você mesmo desorganizou. E não é um castigo, não é nenhum pecado, é apenas o quê? A autorresponsabilidade. Você desorganizou, você organiza. Simples assim. E conforme a gente vai desenvolvendo essa maturidade que o autoconhecimento vai trazendo pra gente, a gente vai percebendo que é isso. Quando eu desorganizei, eu tenho que organizar, porque essa é a minha responsabilidade no processo. Então, que vocês possam, né, sair daqui com essa compreensão de que esses métodos de desenvolvimento financeiro, de desenvolvimento de venda de dinheiro e tal, eles funcionam com muito mais potência quanto mais essa pessoa que está aplicando eles tem uma base emocional, tem uma base mental, tem uma base relacional de qualidade. E isso é efeito natural de autoconhecimento. Quem desenvolve autoconhecimento de verdade tem esses efeitos na vida. Quem desenvolve algo que fala que é autoconhecimento, mas não é autoconhecimento, fica só fingindo e todo mundo em volta percebe que a pessoa não consegue sair do lugar. E aqueles que não querem desenvolver ficam ali patinando e não entendem às vezes o que está acontecendo, né? Quando na verdade é apenas porque está faltando uma parte da equação. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você possa comentar, que você possa se inscrever no canal, que você deixe aqui o seu like e, claro, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque o meu objetivo aqui é exatamente trazer, né, essas informações que possam abrir a mente do máximo de pessoas possíveis para que a gente possa buscar o nosso caminho de cura interior, para que a gente possa cada vez mais manifestar a prosperidade e a abundância que nós somos na nossa essência, mas que está condicionada aos limites mentais e emocionais dos traumas e das crenças limitantes que todos nós, de alguma forma, vivenciamos. Ok? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.